Então, pessoal, assim, não tem dúvida que a gente evoluiu muito nos formatos construtivos nas últimas décadas, né? Desde os sistemas de lajes, da ampliação de estruturas leves, as formas de revestimento que a gente usa nas obras, os materiais, a forma de gerenciamento de projetos, a visão sobre a segurança do trabalho. Mas a verdade é que muito dessas inovações dessas evoluções que a gente foi colocando dentro do canteiro de obras, elas são meramente incrementais, né? A verdade é que, sem espuma nenhuma, nossos canteiros de obra eles ainda têm muito espaço para evoluir. A gente ainda faz muito das nossas obras dentro do canteiro de obras, e isso tem um impacto na cidade, na logística e no custo de obra, que realmente é um gargalo muito grande, e a industrialização da construção civil é um tema que merece toda a nossa consideração, e trazer aqui a Brasil ao Cubo, a AMBAR e a ANOA para discutir isso, para mostrar a gente que realmente faz isso de fato, é um presente, é uma honra para mim estar aqui batendo esse papo. Então, mais uma vez, eu agradeço. Então, a gente tem aqui gente que constrói hospital em 33 dias, em época de pandemia. A gente tem aqui quem partiu da parte de digitalização dos canteiros de obra, produção em escala também de elementos construtivos, e já está até buscando internacionalização. E temos também gente que aposta na madeira como um novo elemento, entre aspas, né? Uma frase que o Nico me falou que me deixou muito impactado, que nós estamos diante a construir o primeiro prédio em madeira no Brasil, mas o 1000º no mundo, né, Nico? Então, assim, é o novo que não é tão novo assim. Então, é um universo de inovação que compete a gente dentro do mercado e que vale a pena a gente prestar bem atenção no que esses caras têm para dizer, porque realmente não tem espuma, não. Eu vou começar aqui apresentando vocês pelo Nico, eu vou compartilhar minha tela enquanto ele fala, eu vou mostrando um pouco do site deles, até para a gente poder ter um pouco de visualizar o que é que a gente está falando. Nico, a palavra está com você, se apresente aí. Obrigado, Guilherme, obrigado ao Base 27 pela oportunidade aqui, é um prazer enorme estar com vocês. E para a gente é uma honra muito grande estar com essas duas feras aí que estão liderando o processo de industrialização aqui no Brasil. A NOA é uma combinação de um propósito de trazer muita sustentabilidade para o setor através da industrialização. A gente elencou o Cross-Laminated Timber e o Glulam, que são as madeiras engenheiradas que a gente chama como elementos principais do nosso business, não só pela característica natural de ser sustentável, mas pela flexibilidade que ela tem no aspecto fabril, né? O que ela traz de vantagens quando a gente vai falar de industrialização. E esse processo de transformar a construção civil em construção fabril, a gente entendeu que, ao trazer esse elemento, a gente teria mais velocidade e mais capacidade de introdução dentro da nossa tecnologia, do que a gente tem desenvolvido aqui ao longo da cadeia, ser ideal para introduzir a industrialização de uma forma mais plena e mais efetiva no setor. Sensacional. Vamos para a AMBAR. Bruno, a palavra está com você. Para mim, acima de tudo, uma honra estar com o Nico e com o Ricardo, né? Dois caras que eu conheço, o Nico há menos tempo, mas o Ricardo há mais tempo, e tenho acompanhado a história de ambos aí, me inspira bastante também o que eles estão fazendo. A AMBAR é uma companhia de tecnologia 100% focada em construção, especialmente no setor no mercado residencial, onde a gente acredita muito no fundamento. Eu acho que todos nós aqui estamos, né, no setor de construção, que é um setor muito nobre, né, nesse mundo que mudou tanto aí nos últimos 2 anos ou 1 ano e meio. Está tão rápido essa pandemia aí que a gente nem sabe direito quanto tempo está passando, mas eu acho que construção ganhou muita relevância, né, seja para soluções que foram dadas para os hospitais, que foram construídos tão rapidamente, mas também a importância que a casa ganhou, né? Eu acho que o Brasil e o mundo tem muita casa para construir, tem um número aí que a McKinsey fala em 400 milhões de unidades. Então, eu acho que todos nós temos o benefício e a sorte de estarmos num setor que está muito protegido de qualquer crise, né? Passou uma pandemia aí, o nosso setor só se fortaleceu do ponto de vista de necessidade, né? O mundo precisa ser construído, tem muita coisa por fazer ainda, e a gente espera poder ter um mundo para morar depois disso. Eu acho que a nossa visão toda aqui é de que esse processo de construção, né, desde a parte de como é que você constrói efetivamente
usando métodos cada vez mais industrializados, que você possa montar e não transformar o canteiro de obra. Mas também a gente aprendeu muito, a jornada muda quando você faz isso, então também poder apoiar o processo de projetos, de comprar, de gerenciar a obra, né, com soluções que reduzem muito o custo indireto das construtoras, que simplificam, que possibilitam escala. Então, a nossa busca é basicamente duas grandes coisas. Uma, integrar esse ecossistema de construção para que projetistas, fornecedores, construtores, arquitetos, empreiteiros de obra possam trabalhar de forma mais fluida e integrada. E a outra é que a obra seja cada vez mais próxima de uma montagem, menos de uma transformação, e aí vários benefícios ao redor disso. Então, acho que esse é um screenshot aí. A companhia tem 500 pessoas, a gente tem obra, temos 1.000 obras rodando simultaneamente enquanto a gente conversa aqui no Brasil hoje. Estamos com 2 obras nos Estados Unidos, como se antecipou, e a gente está aprendendo a operar no mercado americano há 1 ano, então uma experiência bastante interessante para nós. A gente espera poder levar a companhia para o mundo todo, com muita calma, muita paciência, né? A companhia tem 8 anos aí, a gente espera poder ficar mais uns 20 anos brincando de transformar o setor aí, ver se a gente consegue botar esse mundo um pouco mais para frente. Então, acho que a ideia é trocar um papo sobre isso. Estou super honrado com o convite, especialmente com quem eu estou fazendo o painel aqui. Ricardo, não falta espaço para melhorar a industrialização na construção civil, não. Concorda comigo? Não, com certeza. Bom, gente, em primeiro lugar, aí uma honra, de fato, trocar figurinhas aí com vocês, compartilhar a tela com pessoas aí. Noah, o Bruno, foi um dos mentores meus lá na Endeavor, então, um período muito importante da empresa, onde foi uma scale-up lá, então, sempre apoiando, dando aquelas dicas ali. Então, deixa aqui meu agradecimento. Bom, e falar um pouco da Brasil ao Cubo é basicamente o que vocês estão vendo. A gente é uma fábrica de obras, né? Então, tive um entendimento muito claro lá, quando fiz engenharia civil, engenharia de produção, de que se compilasse as duas engenharias, as coisas poderiam melhorar e a gente poderia aí trazer uma certa industrialização dos processos fabris, então foi isso que a gente trouxe. Basicamente, a gente pegou uma obra maior, fatiou ela em fatias menores, ao ponto de a gente poder colocar aí dentro de uma fábrica, transportar e depois apenas instalar, né? Então, para isso, a gente desenvolveu alguns sistemas aí, plug and play, de água, elétrica, esgoto, rede lógica, alguma questão de esquadrias, já vai pronto. Então, esses blocos são acoplados, um ao lado do outro, ou até mesmo um em cima do outro, ao ponto de a gente verticalizar, né? Tem obras horizontais, mas também esse aí, que aí vocês até estão vendo o vídeo, é o primeiro prédio aí que a gente construiu, feito dentro de uma fábrica, são 8 pavimentos, é o edifício level. Então, realmente é uma coisa incrível. Consegue tirar uma amostragem de obra muito maior que era no modelo convencional. O fato de agora tu levar para dentro de uma fábrica, a amostragem de obra no local é muito pequena. Com isso, tu reduz aí questão até mesmo de segurança de trabalho, a questão dos processos são mais otimizados, questão de custos, por hora a gente ainda tem um custo ainda um pouquinho mais alto que o modelo convencional, mas a gente acredita no nosso novo parque fabril agora que estamos projetando, a gente vai conseguir equalizar, e equalizando esses custos, com certeza a gente vai ter um mercado ainda muito maior para ser explorado. A gente está focado na área comercial, né? Foi focado ao longo desses 4 anos, uma empresa super jovem, desde 2016 foi a primeira venda, né? Entretanto, o protótipo, o business plan lá, eu talvez tivesse feito em 2013, mas a primeira venda aconteceu somente em 2016, né? E aí, a gente está focado no comercial, melhor dizendo, foi focado, mas já estamos visualizando agora os modelos aí de fabricação para a linha residencial alto padrão, um padrão um pouquinho mais desenvolvido, e também para edificações aí, inclusive, talvez um prédio segundo semestre ou início do primeiro ano, um prédio de 12 andares na linha residencial, para estúdios, que é o que a gente está projetando, já saia, inclusive, esse ano, e aí a gente vai explorar isso para ter um entendimento mais claro desse modelo de negócio, visto que a gente está focado até então na linha industrial e linha comercial. Basicamente é isso, a Brasil ao Cubo, ela acontece dessa maneira, né? Então, aquela pergunta que provavelmente Bruno e Noah tiveram, que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica, eu também tive, e aí por isso que a gente resolveu fundar a Brasil ao Cubo, e eu acho que o Brasil só ganha com essas cabeças pensantes aí, Noah, Bruno, né, pessoas que querem realmente se desenvolver e desenvolver o setor. E estamos aí para trocar figurinhas, Ricardo, e vamos para frente. Eu imagino, Ricardo, que para um empresário convencional que constrói há 50 anos os prédios aqui na região, escutar em fábrica de obras dá um tilt na cabeça de uma pessoa. Não é fácil de escutar isso não, cara, porque é totalmente fora da realidade, né? A gente ainda faz muita coisa
nos canteiros. Mas o mais interessante de ter vocês três aqui com a gente é que assim, vocês somam junto as três principais macro tendências da construção civil, onde se concentram os esforços de inovação hoje, que é na industrialização, que é o tema dessa conversa, a digitalização, que querendo ou não, todos três têm que se envolver nisso, até para que seus processos fabris funcionem de fato, e na concepção de novos materiais, que aí a gente está especificamente na NOA, mas também tem a ver com o que a Âmbar faz e também com a Brasil ao Cubo faz. Então, é um retrato muito interessante do que a gente tem da inovação aí, né, enfim, há caminho para a gente poder construir. Então, assim, ainda que a construção modular off-site, a digitalização dos canteiros e o uso de madeira em construção civil não seja algo extremamente novo, eu ainda vejo que sofre com um esforço de mudança cultural, de adesão do empresariado, dos projetistas, do poder público e de educação dessa base de consumo. Né, a gente tem um mercado imobiliário com um ciclo muito longo, então, do momento que você compra um terreno a você construir a obra, fazer em 100 dias, Ricardo, isso realmente é um marco histórico, isso, a gente tem aí um intervalo de 5 anos para poder fazer um negócio desse. Né? Então, realmente é uma mudança de paradigma que realmente é muito difícil. Qual é a projeção, e aí, Ricardo, já estou falando de você, qual é a projeção que você vê para o mercado imobiliário no esquema de industrialização das suas construções, da construção civil brasileira no intervalo curto aí, pelos próximos 5 anos? Bom, basicamente o que a gente faz aqui na Brasil ao Cubo é prototipar tudo antes de se lançar ao mercado. Então, o que aconteceu? Acabamos de lançar agora em janeiro a linha residencial alto padrão, então foram 2 casas em quase que um MVP mesmo, então a gente testou, tem gente morando dentro da casa. A ideia realmente era isso, para entender, para ver como é que seria o convívio de pessoas morando dentro de uma residência, e a gente vai lançar no mercado aí no segundo semestre. Então, a gente entende aí que uma linha residencial de médio a alto padrão vai fazer sentido para nós, principalmente de uma obra que a gente está falando que 10 de dezembro não existia obra lá no terreno e as pessoas que lá estão passaram um Réveillon na casa. Então, a gente está falando de 20 dias entre não ter nada e ter uma casa. Então, este modelo provavelmente vai fazer muito sentido, então a gente está acreditando. E na linha predial, a gente vai prototipar agora a linha residencial, né? Então é isso que a gente está enxergando para os próximos meses aí. E aí, de fato, a gente vai explorar um mercado ainda inexplorado, que são obras da linha residencial sendo fabricadas aí no Parque Fabril. Eu não consigo visualizar ainda todos o mercado, o tamanho disso tudo, porque a gente precisa entender, de fato, quais os segmentos e qual segmento de mercado a gente vai atuar. Mas eu acredito, sim, que existe aí uma oportunidade muito grande na mesa. Ô, Nico, você vem aí com o propósito de incluir a madeira, não apenas como um produto de design ou de sustentabilidade, mas também apresentando seu uso como novo sistema construtivo. O quão distante a gente está de um projeto em que a gente vai ter a madeira, de fato, como motor principal da construção? Olha, Guilherme, primeiro de tudo, tenho todo um desafio de se introduzir um produto diferente, um produto que o brasileiro não está acostumado. Então, além de todo o processo de industrialização, você tem um processo de introdução de um produto novo. A gente definiu como estratégia começar através dos empreendimentos corporativos. Os nossos primeiros 2 prédios são corporativos aqui em São Paulo, de forma a introduzir este produto no mercado e fazer com que, conforme as pessoas vão habitando esses espaços, vão entendendo a qualidade que eles são e a forma como eles se comportam, não só perante o usuário, mas perante o ambiente de real estate como um todo, vamos dizer assim, a gente começa a fazer a introdução disso no residencial, que talvez seja o grande vetor de crescimento nosso, na perspectiva de crescimento futura. É claro que, em se falando de uma tecnologia nova, né, de um produto novo, sempre tem as barreiras tradicionais culturais, e a gente tem feito um trabalho grande de aculturamento, não só de cadeia produtiva, né, engenheiros, arquitetos, produtores e enfim, interações da madeira com os outros materiais, porque é um edifício híbrido em grande parte do tempo, também de um aculturamento de consumo. Então, isso tudo traz aí a perspectiva de se ter um produto novo no mercado, um produto muito mais sustentável. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas o grande ponto que a gente está abordando é que aço e concreto representam 11% das emissões de gás carbônico no mundo. E como o Bruno bem comentou, o que a gente tem
perspectiva de crescimento dentro da nossa indústria, que é uma indústria muito forte, a perspectiva de crescimento de novas casas, novos espaços de trabalho e novos espaços de varejo e tudo que a gente todas as nossas conexões com o mundo de construção, tem uma perspectiva de crescimento muito alta nos próximos anos. Então, nada mais do que oportuno do que a gente trazer essa sustentabilidade de uma forma mais efetiva e, obviamente, junto com isso, trazer os aspectos de industrialização, porque você não consegue trabalhar com a nossa madeira engenheirada sem trabalhar com industrialização. E naturalmente, acaba se trazendo muito mais previsibilidade para uma obra tradicional. Então, muito dos aspectos do que a gente está acostumado numa construção tradicional, a gente muda todo o vetor, toda a forma de se olhar para o setor, não só em termos de celeridade, mas em termos de previsibilidade, de precisão de obra, isso é fundamental, e que mexe com vários aspectos, como financiamento imobiliário, seguros, equipes treinadas para poder fazer uma abordagem diferente na construção. Mas vamos lá, fala um pouquinho, só antes de mandar para o Bruno, o que é o CLT e o Glulam lá que você está trabalhando? A madeira engenheirada o CLT são madeiras maciças de pinos, principalmente, que são combinadas e coladas e prensadas de forma a você simular o que é o uso de uma madeira mega maciça, vamos dizer assim, na construção. Então, o que fazia-se antigamente com toras de madeira construindo, a gente tem hoje uma perspectiva de se criar elementos muito rígidos, estruturalmente muito eficientes, de forma que você simule um combinado de madeiras maciças que traz uma eficiência estrutural grande que te permite verticalizar. Hoje tem estudo já de prédios, já tem prédios de 18 andares executados, construídos em alguns locais do mundo, tem prédios sendo executados de 25 andares já, e tem estudos já feitos, por exemplo, foi um estudo feito que o Empire State Building poderia ser feito em madeira, que estaria lá até hoje. Então, isso traz muito... Esses estudos são feitos, são importantes porque ele traz a perspectiva de você efetivamente trazer sustentabilidade para o setor sem perder a eficiência de se construir em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que o plano diretor é um plano e os terrenos são muito caros e o plano diretor, se você não verticalizar, você não consegue esgotar o potencial construtivo que aquele terreno tem e efetivamente fazer aquele investimento se tornar rentável, como são os nossos empreendimentos hoje. Agora, Bruno, eu imagino que a dificuldade você também, do Nico, que já conhece ele, é que eu vou até pegar uma frase da nossa conversa anterior aqui, que eu vou falar, que eu anotei, que é o seguinte: vender inovação em construção tem que entregar resultado imediato. Então, assim, você tem muita dificuldade de fazer uma adesão, vai ter um trabalho de educação enorme, vai ter que fazer um prédio, vai ter que deixar a pessoa subir lá para provar para ela que uma laje feita de madeira ou um prédio híbrido, de uma forma geral, no seu modelo construtivo, ele funciona e vai funcionar no mesmo período de tempo que você estaria esperando se fosse fazer ele na base de concreto e ferro. Você, na AMBA, também, de certa forma, já passou por isso. Foi por onde que vocês começaram? Pela digitalização ou pela industrialização? Eu vou responder, depois eu vou elaborar em cima aí, mas a gente começou industrializando obra, porque eu tinha uma experiência de indústria automobilística antes. Então, a ideia, acho que a coisa muito simples que a gente olhou e falou assim, numa casa popular, tem 25 mil reais de mão de obra para ser construída uma casa de 45 metros quadrados e produz 600 mil dessas por ano no Brasil, para fazer um caminhão lá na Volkswagen, que é da indústria de onde eu vinha, no negócio da minha família, tinha 2.500 reais de mão de obra, e é muito mais difícil montar um caminhão do que montar uma casa popular, né? Você não vê ninguém montando um caminhão na beira da estrada, e tem muita gente com autoconstrução, enfim. Basicamente, esse foi o primeiro grande insight. Então, o que eu busquei fazer foi, ao industrializar, o que eu reduziria de mão de obra, o custo total de construção deveria ser menor. E a gente começou a lançar vários produtos dessa forma. E aí eu acho que tem o jeito que o setor está montado, né? Você tem na ponta as construtoras, né? Algumas delas estão aqui, que é uma turma que opera, ganha dinheiro há bastante tempo,
e opera da mesma forma há bastante tempo. Então, que tem baixo incentivo. Quando você vai no mercado residencial de baixa renda, que o cara é incorporador e construtor, esse cara está fazendo 30% de margem bruta, com baixíssimo capital empregado, num ciclo rápido. Esse cara tem pouco incentivo à mudança, né? Então, se você olha o que o Nico e o Ricardo estão fazendo, por exemplo, cara, o Nico está tendo que incorporar para provar o caso, para depois comercializar a tecnologia. O Ricardo teve que ir para o corporativo, onde o valor do tempo era muito grande, ele teve que ir para o hospital. Então, você tem que fazer toda uma manobra para fazer a tecnologia se provar madura. Não necessariamente, né, Ricardo, entrou no plano de negócio lá atrás, né? Você tem que fazer uma manobra para provar, bota dinheiro e tal. Então, a nossa estratégia foi sempre de nunca ser uma construtora e de ir entrando na vida desse cara aos poucos, com soluções que se provavam rapidamente. E a gente só chegou numa solução de parede pronta agora, 8 anos depois. Para você ter uma ideia, a gente lançou, a gente fez uma aquisição recentemente, a gente lançou uma família de paredes prontas, com o advento do drywall e tal. Então, mas o que eu acho também é porque o setor está montado de uma forma informal, é porque a mão de obra é subcontratada por empreiteiras que pagam um prêmio de produção por fora. Tem toda uma forma do setor estar montado, uma cultura que é cultural e operacional, que o incentivo do setor tem baixos incentivos nos pedaços individuais para ser eficiente. Isso é o status quo. A gente está conseguindo botar o negócio de pé, navegando neste contexto, mas de fato isso vai mudar no tempo, né? À medida que a gente tem que embarcar no custo dos materiais, o CO2, a madeira é mais barata que o aço e concreto. À medida com que a gente começa a mudar o sistema tributário da construção, que não é eficiente hoje, que a construtora não toma crédito de tributo quando compra produto industrializado, como é a nossa oferta, eu tenho que competir com uma mão de obra que tributa em 10 e eu tributo em 26. Então, você tem isso tudo vai mudar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas tudo vai mudar. Enquanto isso, nós estamos amadurecendo as nossas empresas, estamos crescendo, mesmo dado esse contexto complexo. Então, a gente entende que as construtoras que perceberem essa mudança antes vão estar na vanguarda, porque tem uma nova indústria que vai surgir, né? E eu acho que tem acho que a gente sonha com várias construtoras plugando na gente. Eu tenho 450 construtoras de cliente hoje, mas a gente entende que, assim, sem barreira cultural, e é muito genérico falar isso, a barreira cultural não é a barreira cultural. A barreira cultural é o incorporador e construtor ganha 30% em 24 meses, sem botar dinheiro, baixíssimo capital empregado, que incentivo ele tem? O empreiteiro, quanto mais gente estiver na obra, mais dinheiro ele ganha, né? Então, você tem todo um negócio que está montado num jeito que vai mudar, né? À medida com que as coisas vão amadurecendo e as coisas vão ficando... E, cara, enquanto isso, construir da nossa forma, com a tecnologia da Noir, da Brasil ao Cubo, da Âmbar, é mais barato, é mais rápido, dá para fazer mais. Você tem um benefício incrível também de sustentabilidade, que é muito importante, cada vez mais importante. Então, eu acho que a gente está sendo, de certa forma, meio mágico de conseguir colocar um negócio dentro desse contexto, mas é que o mato está tão alto que dá, né? Mas a gente entende que estruturalmente o setor vai evoluir tanto que daqui a 10 anos, 5 anos, a gente vai conversar aqui e vai parecer que isso está bem longe de nós, o contexto atual do setor. Ô Bruno, a gente tem aqui em Vitória uma siderúrgica na praia, né? Então, assim, é engraçado porque, pelo menos na minha visão, a gente parece que ainda é muito restrito ao uso do aço na construção. A gente tem, sei lá, uma cultura de que isso vai enferrujar, que não dá certo. Eu, por exemplo, sou entusiasta de construção em container, adoro pesquisar sobre isso. E claro que você não faz em container, você faz em estrutura metálica, mas assim, ela guarda suas devidas semelhanças. É também um fator cultural, uma barreira a ser montada, e é por isso que você começou pelo mercado corporativo? Eu comecei pelo residencial porque eu queria escala de cara e eu tentei não ter um sistema construtivo de cara porque eu entendia que a barreira de adoção era muito grande ali. A gente chegou em sistema construtivo somente agora. Mas assim, basicamente, assim, concreto e aço são muito baratos proporcionalmente à madeira engenheirada, por exemplo. Se você parar para analisar, a madeira engenheirada faz muito mais sentido do que aço e concreto. Para mim, a madeira engenheirada é o substituto do aço e do concreto, porque a matéria-prima é infinita, porque ela é renovável, é reflorestamento, basicamente. Então, a curva de CO2 é inversa, é muito mais fácil de você montar, é muito mais fácil de você manusear, você pode botar no CNC, enfim. Acho que tem várias possibilidades, mas essa é uma curva muito longa, porque imagina assim, que para o cara entregar o mesmo produto final, construir em aço e concreto, só que com método diferente, já tem uma barreira. Se eu chegar para esse cara, para esse mesma entidade
esse mesmo cliente, fala assim, não, então olha só, eu vou mudar a forma e vou mudar o material. Eu acho que fica mais longe ainda a curva de adoção. Então, eu entendo que as coisas vão amadurecer no tempo. Sistema construtivo, que é a industrialização, as formas de fazer industrializadas, elas estão na frente do que os novos materiais. Mas os novos materiais, quando vierem, não vão mais embora, na minha opinião, e eles vão substituir aço e concreto. Ricardo, dá para construir uma casa de praia em aço? Espera aí que seu microfone está desligado. O pessoal da NOA quer falar, pode argumentar aí. Fala aí, Nico. Só ia fazer, obrigado, Ricardo. Só ia fazer um complemento aqui ao que o Bruno comentou, Guilherme, que é o seguinte: a gente no começo, quando a gente começou a falar de madeira engenheirada no mercado de construção aqui no Brasil, a gente tinha muita dificuldade exatamente pelos aspectos que o Bruno comentou aí, as incorporadoras e construtoras estavam, primeiro que era um período pós-crise, então estavam recuperando muito do tempo perdido, e segundo que tinha um modus operandi já instalado, então tinha uma dificuldade, uma barreira muito grande. Então, até dada a nossa experiência, a minha experiência particular de incorporação, 10 anos já incorporando aqui em São Paulo, para a gente foi mais fácil desenvolver o prédio como incorporação e mostrar para todo mundo o produto final pronto e, a partir daí, escalar, do que convencer as pessoas a fazer em madeira. É curioso isso, né? Meio esquizofrênico, mas é uma realidade. Então, esse ponto que o Bruno, só complementar, só contando essa história nossa, que para a gente foi muito mais efetivo em termos de estratégia, introduzir um produto pronto no mercado, que acho que é exatamente o que acho que o Ricardo também fez com o Level, né? Com esse baita produto que ele colocou de pé agora. Acho que é mais efetivo demonstrar, né, do que convencer as pessoas a fazer na largada. Dá para fazer um Level, então, na beira da praia, Ricardo? Não, com certeza, seguramente. A questão da estrutura metálica, a questão de oxidação dela, ela se dá necessariamente pelo fato de tu não ter um tratamento de superfície adequado antes de tu aplicar um primer epóxi, depois um acabamento em poliuretano, que tu tem aí 150 micras de camada de pintura, até mesmo com a pintura intumescente, no caso do edifício Level, né, a gente precisa prever que a gente tem um combate ao incêndio 120 minutos antes que derreta o aço, um eventual incêndio, por exemplo. Então, sempre tem uma proteção muito grande dessa estrutura. A questão da oxidação, tu vai verificar a partir do momento que tu não faz um tratamento de superfície adequado. Então, tu não fez ali um tratamento de granária na estrutura, a ponto de não ter aderência suficiente na pintura. Então, se tu tiver todos esses detalhes dentro de uma normativa técnica, entendendo que existem, sim, intempéries da natureza, mas que também existem amostragem de obras próximas a orlas marítimas, que tem que ter uma prevenção um pouco mais aflorada, é bem tranquilo. Inclusive, as duas casas que a gente fez agora para protótipo, né, de janeiro, elas estão dentro d'água, praticamente. Elas estão na beira da Praia da Ferrugem, em Garopaba. Então, com certeza dá para fazer. Não, mas assim, é engraçado porque todos vocês convivem com essa barreira cultural. Por exemplo, a gente está aqui lotado de empresários que estão aí com projetos desenvolvendo seus novos empreendimentos num mercado aquecido, pensando no que vai fazer para frente. Mas a verdade é que a adesão de qualquer um dos produtos de vocês aqui, talvez por não ter uma cadeia de valor bem desenvolvida, ou talvez até mesmo por simples conhecimento, evita que a gente faça a adesão nesses projetos. Vocês, como é que estão em processo de expansão? Já dá para vir atuar aqui no Espírito Santo? Como é que está isso? Começamos com, sei lá, Bruno? Nós já temos obra aí. A gente está pronto para atender, temos 1.000 obras do Brasil, em todos os estados, inclusive Espírito Santo. A gente consegue fornecer tecnologia, tanto software quanto industrialização, para... A gente é 100% focado no residencial, né? Então, é ali que a gente gosta de jogar, ali que a gente conhece, ali que a gente consegue ajudar e entende muito a cabeça do empresário que está operando no residencial. Então, se tiver alguém do residencial e quiser conversar com nós, estamos prontos. A maioria aqui eu acho que é. Eu que sou do construção pesada. O meu processo lá, que ele ainda vai continuar sendo feito em loco por muito tempo, a não ser pontes, algumas estruturas de obra de arte especial, mas o restante é tudo moldado em loco. Por enquanto, digamos assim, né? Nico, como é que está aí esse projeto de botar esse primeiro prédio de pé? Estou doido para subir num prédio de madeira. A gente está no início da execução, né? Estamos fazendo as aprovações, projetos, estamos nessa parte de projetos. Estamos focados em São Paulo hoje, esse é o nosso... dado que estamos no começo, mas já estamos fazendo alguns trabalhos em varejo aqui em São Paulo, é importante comentar isso, a gente já está trabalhando em varejo, desenvolvendo algumas lojas importantes aí
de marcas importantes em madeira, trazendo esse conceito de sustentabilidade para o varejo também. Estamos fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho no Paraná, mas, enfim, a gente entende que assim que a gente fizer esse primeiro prédio, a gente consegue escalar isso de uma forma bem mais rápida, porque a gente vai conseguir demonstrar. Obviamente, quem conseguir visualizar já os benefícios do nosso produto no mercado, a gente tem condições de atender, trabalhando na cadeia, né? Tem um trabalho de cadeia produtiva e logística importante. Mas, enfim, de novo, a gente está muito focado aqui em levantar esse avião aqui em São Paulo, dado que é o mercado que a gente mais conhece, né? Ricardo, o Nico falou em logística e eu fiquei muito impressionado com o fato de você ter feito de Tubarão, Santa Catarina, um hospital em Porto Velho, Rondônia. Quase 4.000 quilômetros de distância. Na minha cabeça, ou talvez na cabeça da maioria de nós aqui, seria uma distância que inviabilizaria. Você está tão longe assim do seu parque fabril. Claro que o momento foi pandêmico, um hospital, enfim, né, uma solução muito, muito clara do que precisava, da urgência e tal. Então a gente tem que romper realmente esse Brasil afora. Mas numa perspectiva de futuro, como é que você vê o seu negócio? Você vê com Brasis ao cubo espalhadas pelo país? Ou você, centralizado no Santa Catarina, você acha que consegue atender o Brasil todo? Bom, vamos lá. Realmente, a questão dos hospitais, ela favoreceu a logística, principalmente pelo fato de que a obra ficaria muito mais rápida se a gente construísse e transportasse, né? Embora no ano de 2020 a gente tenha atendido aí 14 estados do Brasil, e não só com obras hospitalares. Está falando de obras de São Luís do Maranhão, tem clientes como a Ambev, por exemplo, tem obras de Sergipe, tem obras da Movida, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, tudo obras que saíram de Santa Catarina. Então, não necessariamente somente os hospitais, né? Basta verificar que a gente antecipa faturamento do cliente, e a partir do momento que eu antecipo o faturamento, essa obra pode ficar, inclusive, até mais barata para o cliente. Se eu faço aí 4 meses mais rápido do que o convencional, a gente está falando de 4 meses de faturamento de 1 milhão de uma loja Movida, por exemplo, e começa a fazer sentido, entendeu? Então, depende do que é preço e o que é valor. A gente, no final do dia, entrega valor aqui, né? E aí, só para contextualizar, não sei se vocês notaram, dos 7 hospitais que a Brasil ao Cubo fez, a gente fez em parceria com a Tec Verde, do Paraná. Então, a gente foi com chão e teto da Brasil ao Cubo, então a gente fez estrutura metálica, chão e teto, os pilares soltos, passou em Araucária, painelizou, ou seja, colocou as paredes, as instalações, dali seguiram os módulos, depois a gente instalou em qualquer outro lugar do Brasil. Então, a gente está entendendo que montadoras regionais vai fazer muito sentido para nós, tá? Então, é isso que a gente está focado, principalmente por ser um centro de serviço industrializado na parte de estrutura metálica, depois distribuir esses materiais, fazer a montagem no local onde a gente vai verticalizar ali os prédios, e aí depois, ali 3, 4 quilômetros, a gente vai entrega um módulo volumétrico, e aí faz o encaixe. Então, é isso que a gente enxerga a médio prazo. Porque eu fico imaginando você fazer um hospital de 100 leitos, a quantidade, quantos módulos, quantas viagens de carreta foram até Porto Velho, Ricardo? Foram 36, né? A questão é que assim, a gente consegue, nesse caso dos hospitais, a gente conseguiu levar 2 módulos por carreta, a carreta tem 15 metros. Entendi. Então, a gente acabou de entregar agora em Brasília, que foram 102 leitos, a gente entregou em 34 dias a obra, num prazo que era de 45, inclusive já antecipamos. Neste caso, a gente está falando de algo em torno de 80 módulos, então de 40 carretas transportadas. Tempo talvez seja o recurso mais escasso que a gente tem num canteiro de obras, Bruno. Como é que a digitalização que a Âmbar promove, provoca, pode trazer esse prazo mais curto e, de fato, como você disse, entregar o resultado esperado para o cliente? Na verdade, o tempo é uma loucura, né? Se você parar para pensar, assim, o Ricardo colocou casos do valor do tempo, né? E a gente está nos Estados Unidos lá e efetivamente lá tem muito, porque lá o residencial é diferente do Brasil, né? Olha que loucura que é no Brasil, né? No Brasil, o residencial de baixa e média renda, o cara tem que pagar a entrada do imóvel que ele compra para a incorporadora. E a incorporadora, esse risco da entrada é da incorporadora, não incorpora no financiamento, é o tal do pró-soluto que todo mundo fala aí. E ele tem que dar tempo para o cara pagar antes de começar a pagar o financiamento. Então, na verdade, ele tem que demorar uns 30 meses de obra para não correr o risco de crédito da entrada. Então, o valor do tempo no mercado onde eu atuo no Brasil é irrelevante. Basicamente, porque dá para fazer uma obra em 6 meses, dá para fazer obra muito rápida, mas a turma cadencia essa obra. Eu acho que
a digitalização, ela tem um outro papel, né? Quando você pensa no residencial, que é onde a gente está, é a redução drástica do overhead, a redução drástica do esforço indireto que você tem que ter para construir, né? Você vai para uma obra residencial, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem R$10 mil de custo indireto por unidade habitacional. Então, você pega uma MRV que faz 40 mil apartamentos por ano, ela está falando aí de R$400 milhões de custo indireto para gerenciar o fluxo de trabalho dela. E a digitalização consegue reduzir isso nos 40%. Então, a gente consegue, se você vai para um canteiro de obra que tem uma solução nossa, que é o EVA, por exemplo, você não precisa ter 2 engenheiros, 3 auxiliares de engenharia, um monte de gente catando papel e caneta, tentando descobrir o que está acontecendo, né? O fluxo da obra tem muita visibilidade. Então, o que a gente tenta fazer com as soluções digitais é integrar a jornada e reduzir drasticamente o esforço humano para operar de projeto, orçamento, comprar e gerenciar a obra. Essa é a proposta de valor da digitalização para o residencial no Brasil. Quando a gente está indo para os Estados Unidos, por exemplo, lá sim o valor do tempo é gigantesco, porque o cara produz uma unidade residencial, ele aluga a unidade residencial e ele vende esse multifamily, aí, um prédio aí com, sei lá, 30, 40 famílias, ele vende a performance de rent num fluxo de caixa descontado para um fundo imobiliário, é diferente do Brasil. Então lá, como o Ricardo colocou, cada mês que eu antecipo da obra é um mês a mais de aluguel para o cara. Então o valor do tempo é muito importante. Então, eventualmente, um custo total de construção maior é mais barato do que uma obra mais longa, né? Isso não é verdade no residencial baixa renda Brasil. Então, mas assim, pode ser verdade no corporativo ou para fundos de investimento imobiliário aqui também. Totalmente, mas quem não sabe para onde vai, nenhum vento ajuda, né? Não, tudo bem, então, concordo exatamente com você, mas é porque a gente tem que ter... no mercado imobiliário... Não, totalmente. Não, por exemplo, os fundos imobiliários, por exemplo, a gente tem produto para plugar em fundo imobiliário, para acompanhar a obra, fazer repasse, antecipar tempo. A gente conseguiria ajudar muito. Mas, cara, tem muita comida no prato ainda aí para a gente pensar em ir para a sobremesa. Não, você tá muito claro isso para mim. Você vê, a Âmbar está focada aí no segmento de de moradias populares, Minha Casa Minha Vida. Não só, a gente expandiu, a gente está até no média hoje, a gente faz média, está fazendo empreendimento de alta renda, é mais o princípio do residencial, porque a gente acredita no fundamento do residencial, ele não é cíclico, e porque a gente tem muito padrão operacional dentro desse pedaço da construção, e é ali que a gente está alavancando a nossa tecnologia. Eu acho que tem muito a ver com isso. Já a NOA, ela vai depender agora de um esforço do mercado corporativo, que talvez aceita melhor a novidade, o novo, até como elemento de marketing, se seja necessário, né? A gente está aí na moda do ESG, captação de carbono, então tem um oceano azul aí pela frente, não é isso, Nico? Sim, acho que essa é a ideia. A introdução do produto está claro para a gente que deveria ter sido pelo corporativo mesmo. A gente já está começando a fazer alguns estudos com algumas incorporadoras em conjunto de residencial, e aí é mais médio alto padrão, até por conta dessas características que o Bruno comentou, né? A gente está encurtando o tempo de incorporação, e ao encurtar o tempo, você encurta esse tempo de poupança que a gente chama, né? Que é o tempo que o comprador tem para pagar. Temos algumas conversas até já com alguns bancos para fazer uma modalidade que é feita no baixa renda do associativo também para o média alta. Então, acho que tem um esforço interessante do setor em viabilizar iniciativas como a nossa. Então, claro que tem as suas entraves, as questões culturais, como tinham para a Âmbar e para o Brasil Cubo lá atrás, e enfrentaram aí os desafios que tem, e acho que todo mundo que se propõe a trazer inovação, a trazer formas diferentes de pensar, acho que cava o teu espaço e acha a forma de atuar, enfim, aí achando essa veia, quando pega a veia, vai embora, né? Vai embora. E Ricardo começou também, Ricardo, Brasil ao Cubo, com corporativo, né, trabalhando para as grandes plantas, Ambev, enfim, Movida, como você está falando aí, são quem já topa o novo mais rápido, mas está indo para o setor residencial, para o médio e alto padrão. Por quê, Ricardo? Bom, não é que a gente está indo necessariamente, vamos focar nesse segmento, entendeu?
A gente entende que o nosso produto ele pode atender áreas como industrial, segmento residencial, edifícios múltiplos andares, corporativo, escolas. Então, não é que a gente tem um nicho específico que a gente está seguindo. É mais um nicho, que é um braço que a gente está abrindo, que é a área da linha residencial alto padrão. Inclusive, a gente está produzindo agora uma casa de cerca de 500 metros quadrados, que vai ser na Serra Catarinense. Isso, a gente está focado em casos realmente que tem uma relevância em termos de padrão, e a partir do momento que a estrutura metálica traz essa questão arquitetônica muito referenciada, a estrutura metálica, ela te dá essa capacidade de fazer uns projetos mais leves, grandes balanços. Então, a gente está focado nisso, né? E aí vai ser mais um dos segmentos da empresa, não necessariamente a gente vai focar nisso, entendeu? Focar exatamente só nisso, são vários segmentos. Assim, a gente tem duas loteadoras grandes aqui no Base, que são mantenedoras nossas, a Soma e a CBL, e, quer dizer, é uma dor do loteador, quando faz um loteamento, você tem aí um prazo de maturação do empreendimento que ele leva aí, sei lá, 5, 6, 7 anos, porque o cara precisa pagar aquela conta e ainda continuar construindo até chegar ao ponto de ônibus lá, acaba demorando um pouquinho, isso pode ganhar uma velocidade. Está no radar de vocês fazer casa aí na casa de 70 metros, 90 metros, alguma coisa nesse sentido? Não, neste momento não dá. Está focado em obras realmente um pouquinho a partir de 200 metros quadrados, pelo menos. Mas por quê? Porque ela não é competitiva com a construção tradicional? Existem fatores do sentido que valor agregado ao nosso produto que a gente coloca, ele é muito superior em relação a um modelo de residência que a gente tem que volumetrizar e colocar as mesmas vigas metálicas para fazer aquele cubo, o transporte logístico. Se eu não colocar valor agregado nisso, não justifica eu estar lá, entendeu? Então, eu preciso colocar quanto mais valor agregado de fábrica, mais eu consigo diluir isso no custo de logística, no custo de fabricação, entendeu? No custo corporativo para fazer isso. Então, hoje não faz sentido. Talvez no médio prazo, mas na verdade, é um mar aí que já está estabelecido por grandes construtoras brasileiras. Eu acho que temos aí a Tenda fazendo um movimento agora com o Woodframe, a própria Tec Verde atendendo essas empresas corporativas, a própria Amber, que já atua de maneira industrializada com essas incorporadoras, com essas construtoras. Eu acho que é um lugar onde eu não me enquadro ainda em termos de custo e também eu desconheço, eu não sei trabalhar minuciosamente no custo. Não é o DNA da empresa, trabalhar naqueles detalhes de fazer linha por linha e chegar no custo específico e entregar. A gente explora outros cenários, outros mercados que a gente provavelmente tem aí, a natureza nossa seja nesse sentido, entendeu? Não, mas tem muito mercado para todo mundo, né? Quer dizer, aquilo que eu falei logo no início, o processo de industrialização da construção civil brasileira, ela está só começando, estamos engatinhando ainda. Ainda tem muita gente no canteiro, ainda construímos muito como construíamos há 30, 40 anos atrás, e até tirar um pedreiro do canteiro, a gente ainda vai navegar por mares muito turbulentos por aí, não é isso, Bruno? Eu acho que o pedreiro vai mudar de papel e, na verdade, ele vai para dentro da fábrica, num trabalho mais ordenado, mais seguro. Eu acho que ele vira um montador, os que ficarem na obra vão ser montadores, né? É um setor que tem muito risco de segurança, tem muito problema de segurança do trabalho, tem muito problema ainda, né, de respeito às condições básicas da vida. Então, eu acho que toda essa iniciativa, ela redistribui a mão de obra para coisas com mais capacidade de evolução, com mais qualidade de vida até para a turma. Então, mas eu vejo de forma bastante positiva. Acho que a gente está num lugar bem melhor que a gente estava 8 anos atrás, pessoalmente e do ponto de vista do setor também. Então, eu só vejo com bons olhos e acho que o Brasil não está longe da vanguarda das iniciativas de transformação do setor, tá? Acho que a gente acompanha bastante o que acontece no mundo. E a gente tem colocado bastante coisa legal de pé no Brasil. Aqui tem 3 exemplos, e num lugar onde os números são muito mais apertados, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa e tal, onde a mão de obra é muito mais cara e tudo que a gente faz aqui se abastece de custo de mão de obra para poder viabilizar produtos cada vez melhores. Eu acho que a gente está, assim, se a gente colocar esse ovo de pé aqui, a gente pode montar a fábrica de ovo e vender ovo no mundo todo. Bom. Ô, Nicolas, a gente tem aqui, pelo menos aqui no Espírito Santo, uma cultura florestal, eu diria, um mercado enorme aqui, que veio desde a Aracruz Celulose, o uso do eucalipto. A gente tem florestas verdes aqui que não acabam aqui para o norte do estado.
Existe alguma perspectiva da gente trazer, sei lá, o eucalipto, talvez, como fonte de substituindo pinos ou outro tipo de floresta renovável para poder utilizar no CLT? Veja, Guilherme, acho que a perspectiva de se trazer a indústria florestal para dentro da construção civil efetivamente, ou seja, você colocar a madeira no grupo A da curva ABC, ou seja, nos componentes mais importantes da construção, traz uma perspectiva diferente para o setor florestal, fato. Então, a introdução da floresta na construção civil vai ser muito mais efetiva quando a gente conseguir fazer cada vez mais prédios em madeira. É um fato. Dito isso, sabendo que o Brasil é um país que eu chamo de terroir, né? De terroir bom para a floresta e terroir bom para o eucalipto, eu acho que a gente tem que passar por um desenvolvimento, sim, de madeira engenheirada em eucalipto. Já existe, principalmente no Glulam, que é a parte de pilares e vigas, não a parte de CLT, que é lajes e paredes, mas pilares e vigas já existem em eucalipto. Uhum. Tá? Tem empresas no Brasil que já usam eucalipto como matéria-prima para esse tipo de iniciativa. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que assim que a gente conseguir, se a gente conseguir fazer essa introdução de forma efetiva, a gente vai ter uma indústria muito mais competitiva e muito exportadora até. Ganhando a escala que é precisa para poder realmente ter o custo compatível e os benefícios que vem junto com o uso da madeira, como o Bruno falou, né? Exatamente. Pessoal, a gente tem aí 50 minutos já de conversa, passou rápido. Eu queria abrir aí para a pergunta do pessoal. Estou vendo algumas movimentações aí. Quem quiser levantar a mão, eu acho que está liberado aí para o pessoal fazer pergunta. Mas já tem uma primeira aqui do Luciano do Inocopes, para você, Nico, que é como é que está o processo de normatização do uso da madeira engenheirada no Brasil? Legal, a Cintia até respondeu, Luciano, mas eu vou reforçar aqui. A gente está trabalhando numa nova norma, né, junto com os players do setor, a BNT 7190, que introduz efetivamente a madeira engenheirada como elemento construtivo, mas até a gente conseguir, enfim, tem um processo burocrático de inserção dessa nova norma, a gente já tem autorização para usar o Eurocode 5, que é a norma europeia, que é até mais restritiva do que está se desenhando aí para o Brasil. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Como é que nós estamos aí? Francisco, cadê você? Eu estou aqui, cara. Temos alguma pergunta aí? Não é exatamente. Posso perguntar, Francisco? Vai lá. Vai, Sotelino. Perguntar aí para o Nico aí. Me diga uma coisa, matéria-prima é pino-sol ou eucalipto também? Então, Sérgio, a gente hoje o CLT e o Glulam, né, que são os dois componentes principais, eles foram desenvolvidos em pinos. Já existe a parte de Glulam, de pilares e vigas, feito em eucalipto, e eu não vejo por que a gente não desenvolver isso aqui no Brasil. Eu acho que introduzir o eucalipto, que é uma cultura, vamos dizer assim, mais volumosa de Brasil, para Brasil, eu acho que faz todo sentido até para a competitividade de custos, mas hoje o produto é feito em pinos. Eu te pergunto isso porque tem muitos reflorestamentos de eucalipto aqui, inclusive aqui no Espírito Santo, Sim. Que estão meio perdidos aí. Vocês podem ter um nicho interessante de fornecimento de matéria-prima boa. E eucalipto, que nem sempre é eucalipto, você tem várias espécies de eucalipto, né? Sim. Assim, eu vejo agora que a madeira é ótima, por exemplo. Eu vejo realmente assim um player muito interessante assim de ter esse envolvimento, porque assim como a indústria do aço, e eu acho que é essa aposta que a Gerdau faz na Brasil ao Cubo, de amplificar o uso do aço na construção civil também, né, Ricardo? Talvez seja esse o maior objetivo da Gerdau na associação com vocês. Cara, a gente também tem outras utilizações da madeira também, com base nessas florestas que a gente tem aqui. Seria sensacional ver uma coisa ajudando a outra também. Sim, bom, talvez, com certeza, pode ter algum player para potencializar o uso dessas madeiras aqui no Brasil, né? Bom, no caso nosso, realmente a Gerdau enxergou com bons olhos essa questão e fomentou
a utilização do aço, comprando aí uma terça parte de nossa companhia. Talvez eles tenham esse olhar, eu não posso dizer por eles, mas possivelmente. A gente também tem uma que também participa aqui do Base, não sei se o Lincoln está aí hoje, mas o pessoal da ArcelorMittal, que é a nossa siderúrgica aqui capixaba, né? Então, também eu sei que eles têm esse valor de estar buscando novos usos do aço, né? Tão centralizado na indústria automobilística e de construção, mas de uma maneira ainda bem antiga, vamos dizer assim, mas trazendo realmente essas novidades aí para o mundo da construção. Pessoal, mais aí, Guilherme. Como é que é? O Alexandre da Arcelor está aí. O Alexandre está aí? Então, ótimo, Alexandre. Obrigado aí pela presença aí. Eu acho que é esse aqui um pouco do nosso objetivo aqui, cara, de trazer essas novidades, essas possibilidades de associação, de trazer esses caras aqui para o Espírito Santo, de iluminar aí as decisões que os nossos mantenedores, as nossas empresas têm aí por diante nos próximos projetos. E, sem dúvida nenhuma, a Âmbar, a Brasil ao Cubo e a NOA tem que estar no radar de quem está pensando em inovação na construção civil. Então, eu acho que, como não temos mais perguntas, eu queria agradecer. Eu só queria, Guilherme, se me permitir. Eu sou da Time Now, né? A nossa empresa trabalha com obras pesadas industriais, né? Como é que é? Eu vi que o Bruno da Âmbar trabalha mais com a área residencial, né? Não sei se o Ricardo da Brasil ao Cubo está pensando em obras industriais. Como é que funciona isso para vocês, essa visão de vocês? Obras residenciais? Obras industriais pesadas, né? A gente já entrega, né? A gente, tem clientes aí como a própria Gerdau, a Ambev, tá cotando obras aí dentro de Suzano, Vale. A gente enxerga um grande potencial questão de obras industriais, tá? Inclusive, a Brasil ao Cubo hoje ela é uma construtora que tem uma inovação. Então, a gente entrega de ponta a ponta. Dito isso, a gente está falando que entrega, inclusive, a parte de infraestrutura. Não é que a gente tem só a fábrica de obras, a gente entrega lá. A gente entendeu que fazer toda essa cadeia, inclusive a parte de obras civis junto, faria muito mais sentido do que focar necessariamente apenas na fábrica dos módulos, entendeu? Então, com certeza, a indústria hoje é o que nos alavanca. A gente enxerga grande potencial para o setor industrial, assim como já alavancou para os próximos, no médio e longo prazo, com certeza a indústria vai nos puxar. Sem deixar de ser uma construtora full service, é isso que você está querendo dizer, Ricardo? Exatamente isso. Acho que a inovação está no nosso DNA, mas com certeza a gente precisa explorar. Hoje a gente tem uma empresa de soluções construtivas ágeis com pensamento modular. Então, assim, tudo que a gente consegue tirar lá do canteiro e levar para a fábrica, a gente tira. Eventualmente não consegue tirar lá do canteiro, faz a obra lá. Não tem essa necessidade de ser tudo fora. Calma, vamos prestar atenção naquilo que é mais ágil. Então, assim, é basicamente isso. Então, a nossa missão hoje aqui é ser uma empresa de soluções construtivas ágeis com pensamento modular. Dá para fazer uma fachada modular, dá para fazer uma escada modular, dá para fazer uma arquibancada, como a gente fez, modular, dá para fazer um brise modular, dá? Dá para fazer o bloco inteiro modular? Faz o bloco inteiro. Não dá para fazer nada disso? Faz no local também. Então, é isso que a gente se comporta, entendeu? Bacana. E só complementando, tem o Ricardo aqui, o outro Ricardo, seu xará aí, que é o Ricardo Abraão, né, o Ricardo? O Ricardo trabalha com construção civil industrializada, né? Talvez tenha uma oportunidade aí também, né, Ricardo? O que o meu xará falou aí, inclusive deve ser gente boa, né? Para ser Ricardo, deve ser gente boa. É exatamente isso que hoje a Fortes tem trabalhado, tentar industrializar tudo. O que não consegue, não tem jeito, aí tem que fazer em loco, né? E ele colocou muito bem assim, né? Eu vou depois conversar com ele, vou marcar um horário para conversar com ele, que eu acho que tem boas oportunidades aí, não só com ele, né? Mas com qualquer mais um desses dois aí, porque na conversa que está tendo aqui, eu visualizei bastante coisas que a gente pode fazer em conjunto, nas obras industriais, tá? Não, perfeito, Ricardo. A gente troca a figurinha assim. Isso é o objetivo de um papo como esse. Eu tenho uma pergunta até que eu deixei de fazer, Ricardo, que aí eu vou fazer para você novamente, que é o seguinte. Eu vi muita obra realmente de porte industrial. Guilherme, uma pergunta de ordem. A gente vai até aqui, porque era até 4h30, né? Não sei, só para a gente não... Eu não quero atrapalhar a agenda de ninguém, porque eu tinha uma... Até que horas que é o nosso evento? Só para eu... Agora, última pergunta. Não, sem te atrapalhar.
Não, tranquilo. Ricardo, a gente tem aí também um universo, você construindo muitos hospitais, mas basicamente eles são obras financiadas pela iniciativa privada. Está no radar trabalhar com iniciativa pública? Bom, ainda não é o nosso mérito, né? Eu acho que a gente focou na iniciativa privada. Talvez no médio e longo prazo, a curto prazo não. De fato, a gente está focado na iniciativa privada. Tá bom. Eu acho que temos por hoje, pessoal. Eu queria mais alguma pergunta aí? Alguém quer levantar o microfone? Eu só queria fazer um agradecimento, tal, Guilherme, para todos eles aí, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também lá o Marcos Anselmo e o Bruno Loreto, né, que são parceiros nossos aí lá na Terracota, né? Nós temos 5 investidores da Terracota Warriors aqui no Base 27, né? Então, cara, muito obrigado mesmo. Vocês deram um show para nós aqui. Nós temos muito que avançar e nós estamos começando só com Base 27. Né? Nós estamos fazendo agora 1 ano de operação em junho, né? E a ideia é justamente essa, é trazer para cá, para o Estado do Espírito Santo, esse conhecimento, as trocas, compartilhar, fazer negócio. E eu acho que a contribuição de vocês tem sido fantástica, tá? Nós somos admiradores do trabalho de todos vocês aí. Muito bacana mesmo. Muito obrigado. Então, palavras do presidente, para a gente terminar, o presidente do Base 27, o grande idealizador desse projeto, que criou esse movimento todo, sem uma sede ainda, que a gente vai inaugurar aí no mês que vem. Isso é um resultado incrível que conquistou. Parabéns, Francisco. E eu queria agradecer aí ao Nico, ao Ricardo, ao Bruno, pela disponibilidade aí para enriquecer essa tarde nossa, né, e trazer, sem espuma, a realidade de quem inova e paga boletos nesse país, como eu costumo dizer. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e estar dividindo esse tempo com vocês. Obrigado.